Fala galera, beleza? E aí, vamos resolver a nossa questão de número 3 do caso clínico 1 de síndrome de Cushing? Bora lá então. Então, conversando a respeito da pergunta número 3, deixo aqui o caso clínico novamente. E agora sim, né? O que caracteriza a síndrome de Cushing? Eu pergunto. E aí eu peço para vocês relacionarem essa síndrome com alguns dos sintomas apresentados aqui. Bora lá então. Vejam, ó, a síndrome de Cushing é uma síndrome que ela é marcada pela hipercortisolemia. Né? E o que é hipercortisolemia, pessoal? É o excesso da liberação de cortisol pelos espongiócitos. Então essa síndrome de Cushing pode ser tanto primária quanto secundária. Mas esse é um papo para o próximo vídeo, em que eu vou comentar a respeito da pergunta número 4. Por agora, eu peço para vocês correlacionarem essa hipercortisolemia, esse excesso de liberação de cortisol, com alguns dos sintomas. Então vamos lá. Sobre a hipertensão arterial, o cortisol ele é considerado um glicocorticoide. Então, corticoide porque é produzido no córtex das adrenais, glico porque está envolvido no metabolismo de carboidrato. Embora a gente saiba que ele também está envolvido em outras situações, né? Como por exemplo, o metabolismo de lipídios e também de proteínas. Só que o que acontece? Ele também tem uma ação mineralocorticoide. Ele também está relacionado à reabsorção ou à secreção, por exemplo, de alguns sais minerais. E aí, quando a gente pensa nesse papel mineralocorticoide com a pressão arterial, é que o excesso de cortisol, ele aumenta a reabsorção de sódio lá nos rins. E aí, naturalmente, se eu começo a trazer mais sódio lá do filtrado, né, que é o líquido que posteriormente forma a urina, para o sangue, a gente tem uma tendência a aumentar a pressão arterial. Então isso explica o aumento do cortisol com a pressão arterial. E sobre o ganho de peso progressivo, com distribuição central de gordura, face arredondada, olha a figura, povo. Aqui a gente vê, né, bem facilmente a distribuição central de gordura, a gente vê a face arredondada, né, que é chamada de face em lua cheia. Poxa, Henrique, ele está ganhando peso com excesso de cortisol? Mas eu lembro que na resposta 1, a gente falou que o cortisol em quantidades fisiológicas, que ele causa lipólise. Boa, galera, em quantidades fisiológicas. Só que aqui a gente está vendo o quê? Um excesso, uma liberação anormal, uma liberação muito alta de cortisol. E quando eu tenho um excesso de cortisol, o que acontece? Ele induz uma maior lipogênese, uma maior formação de gordura de tecido adiposo que supera uma eventual lipólise. Então o que acontece? Se ele tem uma maior lipogênese, se ele tem uma maior síntese de triacilglicerol em algumas regiões do corpo, como por exemplo o abdômen, como por exemplo o rosto, como por exemplo a parte dorsal do pescoço, que aqui não aparece, naturalmente ele acaba ganhando peso. Sobre as estrias violáceas, que a gente vê bem aqui abdominais, né? Todos esses risquinhos, vamos colocar assim, além da fraqueza muscular, é lembrar do efeito fisiológico do cortisol, só que aqui esse efeito ampliado, que é a proteólise, né? Então, pensando no músculo, o músculo tem actina e miosina, né, que são as proteínas contráteis, por exemplo, você tem muita quebra dessas proteínas. Então, isso acaba gerando atrofia muscular e a fraqueza muscular também. Sobre as estrias violáceas, por quê? Na nossa pele, a gente tem muito colágeno, que também é um tipo de proteína, né? E aí, naturalmente, se eu tenho proteólise, boa parte desse colágeno acaba sendo quebrado, gerando aqui essas estrias. E sobre o discreto aumento na glicemia de jejum, a gente lembra que o cortisol fisiológico, ele causa no fígado e nos rins a gliconeogênese. Então, são formadas novas moléculas de glicose que vão ser liberadas na corrente sanguínea. Então, isso por si só já causa um aumento na glicemia. Só que além disso, galera, o excesso de liberação de cortisol, ele também tende a promover uma resistência à insulina. Ele também tende a promover uma maior dificuldade dos tecidos do corpo em captar glicose. Então, se ocorre essa dificuldade, naturalmente a glicose tende a ficar retida na corrente sanguínea, causando então esse discreto aumento na glicemia de jejum. E aqui então eu deixei em vermelhinho o nosso gabarito, as respostas para essa pergunta. Opa, olha eu aqui de novo. Ó, aproveitando, pessoal, eu havia dito aqui que para a gente matar essa terceira questão, era importante a gente relembrar daquele vídeo da primeira questão, então aproveitei para deixar não só o vídeo da primeira questão, mas da segunda também, na descrição, tá bom? Então qualquer coisa é só clicar lá, fazer aquele TBT, fazer aquele Remember e sair quebrando tudo. Valeu, gente, obrigado. Tchau.